Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente, gostaria de agradecer, a participação que vocês estão aí, tendo a oportunidade de fazer parte desse curso online, de gestão contábil e plano de negócios. Eu sou o professor Rogério Canaciro, professor do Univem aí já há alguns anos, ministro aulas nos cursos de Ciências Contábeis, nos cursos de Gestão de Recursos Humanos e de Processos Gerenciais, ok? E hoje eu vou tratar com vocês aí os aspectos da gestão de tributos, ok? Então, o objetivo é passar aí para vocês os conceitos acerca da teoria em relação ao tributo, ao nosso sistema tributário nacional, comentar com vocês a respeito aí dos tributos, a classificação deles, direto, indireto, quais são as espécies de tributos e também os enquadramentos aí dos contribuintes. Tudo bem? Qualquer dúvida aí que vocês tiverem, pode encaminhar pelo chat, que vocês possuem aí o acesso, que nós vamos interagindo. Tudo bem? Vamos dar início aí, então. Em relação ao nosso sistema tributário nacional, o que vem a ser aí o nosso sistema tributário nacional? Ele é a totalidade dos tributos arrecadados no nosso país, tá? Em relação ao todo o conjunto de normas, de regras jurídicas aí, que instituem, de forma impositiva, o tributo, tá? E, lógico, esse sistema tributário nacional, ele vai respeitar a nossa Constituição Federal. Então, por meio da Constituição, é ela que atribui aí a competência para que os órgãos fiscalizadores, nós vamos verificar quais são, seja publicadas as normativas, as leis, aí, entre aspas, e torna-se obrigatório para os contribuintes, para aqueles sujeitos aí, de acordo com a ocorrência do fato, o fato gerador com o motivo da cobrança de determinado tributo. Tá joia? Então, deve existir o quê? A previsão constitucional. Observem aí, na sequência, que nós temos uma hierarquia em relação às leis, Quando nós falamos leis, gente, no popular, muito difundido aí entre os profissionais, inclusive, porém, o que é importante destacar? Existe a hierarquia das leis. Então, nem tudo é lei, Então, nós temos, sim, como, entre aspas, tratado como lei, porém, de forma burocrática, existe uma classificação para ela. Então, observem aí essa pirâmide. Quem está no topo da pirâmide aí? A Constituição Federal. Ou seja, tudo que nós temos acerca do sistema tributário nacional, dos tributos, da cobrança, ela deve existir o quê? Deve existir uma previsão constitucional, tá? Por isso que, muitas vezes, nós ouvimos aí na mídia, nas revistas aí especializadas, que uma determinada norma está sendo discutida por ser considerada inconstitucional. Então, significa o quê? Que, observando a Constituição Federal, aquilo não se aplica de forma efetiva, da forma que está sendo colocada, que está sendo imposta, cobrada. Então, nós temos aí a famosa inconstitucionalidade, recentemente, em função dessa pandemia aí, nós tivemos diversas alterações na legislação tributária, trabalhista, previdenciária, para adequar ao momento que nós estamos passando, E uma das questões aí foi aquela em que a redução de salários, por exemplo, precisa ter uma ciência do sindicato, o sindicato precisa estar de acordo com
a redução de salários, por exemplo, que a empresa deseja fazer, né? Então, isso está previsto na Constituição Federal, né? Então, a exigência de que o sindicato tenha o aval, dê o aval para as empresas realizarem a redução de salário aí, por exemplo, né? Redução, suspensão, que está muito em uso aí atualmente. Aí, o que aconteceu? Por meio de uma normativa, medida provisória, então, observem nessa pirâmide, ó. A Constituição Federal está no topo, né? E a medida provisória está abaixo, ela está lá abaixo, né, em penúltimo item lá dessa pirâmide, tá? Veio uma medida provisória, né, editada, lógico, pelo nosso governo federal, e disse o quê? Que não é necessário o aval do sindicato, ou seja, o sindicato não precisa estar de acordo com a sua redução de salário, por exemplo, né? Basta apenas fazer a comunicação ao sindicato. Então, eu comunico ao sindicato, a empresa X, né, realizará a redução de jornada e de salário, né? Comuniquei o sindicato, posso praticar aquilo. Então, a medida provisória, o que ela trouxe? Ela contrariou o quê? Aquilo que está na Constituição Federal. Porque a Constituição Federal diz o quê? Precisa o sindicato estar de acordo, né? Aí, o que ocorreu? Um partido político, né, entrou com uma ação de inconstitucionalidade em função dessa medida provisória, dizendo, não deve apenas comunicar o sindicato deve, dos trabalhadores, deve dar um ok, né, deve estar de acordo com essa redução de salário e jornada. E isso virou uma discussão judicial, né? Ela foi protocolada a nível do Supremo Tribunal Federal, que é a nossa instância máxima das decisões, né? E pela atual situação que nós estamos vivendo aí, o Supremo Tribunal Federal, né, ele que decide aí essas matérias que afrontam a Constituição Federal, decidiu que não é necessário o aval do sindicato, apenas a comunicação, tá? Então, observa, algo que está previsto na Constituição, né, uma norma máxima, né, se tratando aí das leis, das nossas regras tributárias aí, né, assim como qualquer outra, enquanto cidadão também brasileiro, tudo tem que estar previsto constitucionalmente, tá? Uma medida provisória, ela, entre aspas, ela contrariou aquilo que estava na Constituição. Foi discutido, né, juridicamente, e decidiu-se por não aplicar de forma efetiva aquilo que estava previsto na Constituição. Mas por quê, né, gente? Em função de um momento, de uma situação totalmente atípica que nós estamos passando no momento, né? Isso aí, anteriormente, nem se discutiria a nível de acordo com o sindicato dos trabalhadores e esse sindicato estar dando um ok, né? Um posicionamento positivo para que a empresa realize, tá? Então, tudo que está abaixo da Constituição Federal, ela vem para quê? Ela vem para normatizar, para criar, sim, ela vai criar tributos, ela vai criar declarações, né? Nós vamos verificar aí acerca da obrigação principal e acessória. Porém, tem que existir o quê? A previsão constitucional. Então, nenhuma norma que está abaixo dessa pirâmide da Constituição Federal pode contrariar, pode prever algo diverso do que a Constituição trata, tá joia? Então, somente em casos excepcionais é que pode existir aí o quê? Um ato inconstitucional, né? E ele ser colocado em prática, né? Ser julgado assim como aconteceu recentemente, mas uma situação totalmente atípica, né? Como exceção aí, tá joia? Então, após a Constituição, nós temos as leis complementares, né? A lei complementar, ela visa o quê? Ela visa prever aí aquilo, regulamentar aquilo que a Constituição prevê, né? Porém, ela não determina regras. Vamos colocar um exemplo bem comum aí, inclusive nós vamos comentar a respeito. A tributação das empresas do Simples Nacional, né? A criação do Estatuto das Empresas do Simples Nacional. Ela está prevista na Constituição Federal? Está previsto que as pequenas empresas, né, as micro, as pequenas empresas precisam ter um tratamento tributário diferenciado.
porém, ela não regulamenta na Constituição Federal. Quem que vem regulamentar isso? A lei complementar, tá? Então, nós temos aí a Lei Complementar 123, né, 123 do ano de 2006, que vem criar o Estatuto da Microempresa, que regulamenta as regras tributárias também em relação a esse tipo de empresa, né, um tratamento tributário diferenciado. Tá joia? Depois tem as leis ordinárias, né, então, por meio da lei ordinária que é criado, por exemplo, os tributos aí de maneira geral, né, com a publicação da lei ordinária, o tributo, ele é criado, a lei é publicada e passa a surtir efeito. Depois, as medidas provisórias, né, então, medida provisória aí, ela é publicada quando existe um tema, algo de extrema urgência, necessidade, e que não poderia esperar o tempo para que fosse publicada uma lei, né? Então, aí, para que a lei ordinária seja publicada, ela tem que passar pelo Congresso, né? Ela tem que passar pela parte burocrática lá, pelos deputados, pelos senadores, para que seja publicada, enfim, pelo presidente. Já a medida provisória, né, ela tem um efeito imediato, tá? Ela tem o efeito de lei, né, e não necessita desse procedimento burocrático, tá? Ela já é publicada a medida provisória, ela passa a ter efeito e, posteriormente, ela precisa ser convertida em uma lei, tá? Aí a lei, né, ela tem um prazo para que seja convertida e passa a valer em definitivo, vamos dizer assim. Tá joia? Depois aí tem as resoluções, né, instruções normativas, várias outras normativas que tratam a respeito da matéria tributária, né, que nós vamos discutir aí, ok? Então, importante aí vocês entenderem a questão da hierarquia, né? Então, nós temos como regra o topo da pirâmide, a Constituição Federal. Tudo que vier a ser criado, né, de maneira impositiva, ela precisa estar baseada na Constituição Federal, precisa estar fundamentada, né? Que na prática nós trabalhamos bastante aí na parte tributária, que é o quê? É o fundamento legal. Tá? Então, por que aquilo está sendo praticado, por que aquele tributo está sendo cobrado daquela maneira, daquela forma, né? Existe um fundamento legal? Existe um embasamento legal? Tá joia? Então, para vocês compreenderem inicialmente a respeito aí da hierarquia, né, da estrutura das leis. Tá joia? Definição de tributo. O que nós temos aí em relação a essa definição, né? Tributo. Então, nós vamos verificar aí que o tributo é um gênero e nós temos as espécies desses tributos, né, que compõem o sistema tributário nacional. Então, pela definição, nós temos que são prestações arrecadadas compulsoriamente pelo Estado para a manutenção das atividades do poder público. Então, são prestações compulsórias, gente. O que significa isso? Né? São pagamentos obrigatórios, né? É cobrança obrigatória que o Estado, né? Aqui está, nós vamos verificar, pode ser o Estado a nível federal, estadual, municipal, para que ele consiga manter o quê? As atividades que fazem parte do poder público, né? Que são de responsabilidade do poder público. Então, todo serviço que é de natureza pública, ele tem como recurso principal o quê? A arrecadação do tributo. Tá joia? Então, inicialmente aí, né, a definição do tributo. Dentro do conceito aí de tributo, nós temos aqueles que são definidos como direto e os indiretos. Que vem a ser o tributo direto. Pela definição, nós temos aí que aqueles que recaem de forma definitiva sobre o contribuinte e está direta e pessoalmente ligada ao fato gerador. Tá? Essa expressão, gente, fato gerador, na prática aí, tributária, é muito utilizada. Tá? Então, fato gerador, eu costumo explicar que fato gerador é o motivo da cobrança de um determinado tributo. Né? Um exemplo, por que está sendo cobrado o ICMS? Porque aquele contribuinte e aquela empresa realiza a comercialização de mercadorias ou de produtos produzidos por ela.
Tá? Então, o fato gerador é o motivo da cobrança, que está ligado à cobrança de um determinado tributo. Ok? Então, ele fala o quê? Que o tributo direto, ele está ligado diretamente ao contribuinte, né? E a carga desse tributo é pessoal, é do próprio contribuinte. Ele é contribuinte de fato e de direito. O tributo direto, ele não pode ser repassado para terceiros. Tá? Então, ele é suportado pelo próprio contribuinte. Alguns exemplos aí para vocês de tributo direto. Então, nós temos aí o IPTU, né, no caso aí do Imposto sobre a Propriedade Urbana, né, de imóveis urbanos, o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, então, se tratando de empresa, o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica. Se for pessoa física, também existe aí o Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. E também a contribuição social sobre o lucro, né, o lucro das pessoas jurídicas, das empresas também, tá? O tributo direto, gente, ele tem a incidência sobre o patrimônio e a renda. Tá? Então, para vocês compreenderem a diferença, nós vamos tratar que o tributo direto é todo aquele que incide sobre patrimônio e sobre renda. Né? Então, patrimônio aí, o exemplo, IPTU, né? IPVA também. IPVA é um exemplo, né? É um imposto que incide sobre a propriedade automotor. Tá? Então, é o tributo direto também, incide sobre patrimônio. Sobre renda, imposto de renda, né? Pessoa física e pessoa jurídica. Tudo bem? Então, tributo direto, essa é a definição. A outra classificação aí, o tributo indireto. Né? Então, indireto significa o quê, gente? Ele pode ser transferido de uma pessoa para outra. Né? Vai chegar um momento que esse tributo indireto, uma pessoa vai desembolsar, ela vai pagar, porém ela não vai poder repassar esse tributo para um terceiro. Vamos dar um exemplo aí bastante clássico. Ó. Um deles é o ICMS, né, que é o imposto que incide sobre a circulação aí das mercadorias, dos produtos. Então, o que ocorre? Vamos imaginar aí uma cadeia de comercialização do produto. Começando pela indústria, por um importador, por exemplo, ele vai iniciar a cadeia de circulação dessa mercadoria. Sobre ela, vamos considerar que incide o ICMS, que o produto comercializado, ele é tributado. A indústria vai vender esse produto. Para quem ela vai vender? Vamos considerar que ela vai vender para um revendedor. Tá? Então, esse revendedor vai adquirir essa mercadoria, vai adquirir esse produto, e nessa compra, nessa aquisição, está incluso um valor correspondente ao ICMS, ou seja, ele vai pagar, ele está desembolsando o ICMS incidente sobre o preço da aquisição, sobre o preço de compra. Ok? Essa empresa, esse revendedor, ele vai comercializar. Então, ele comprou com o objetivo de comercialização. Então, no momento da venda, né, sobre o valor da venda, vai incidir o quê? O imposto, o ICMS também. Né? Porém, quem vai desembolsar, quem vai pagar esse ICMS que está incluso no preço da venda desse revendedor? Aquele que estiver adquirindo. Vamos imaginar que esse que está adquirindo seja o consumidor final. O que vai acontecer? Está incluso o ICMS, o consumidor final está desembolsando, né, esse valor, está pagando por esse valor, porém, ele não vai ter a oportunidade de transferir para um terceiro. Tá? Então, observe, a indústria incluiu o ICMS, né, na operação, cobrou do revendedor, o revendedor fez o mesmo, ele incluiu o ICMS também na operação e cobrou do consumidor final. Porém, o que acontece? Né, vai chegar o imposto, ele recai de forma definitiva. Então, esse consumidor que desembolsou, que pagou pelo ICMS, ele não tem a oportunidade de transferir para terceiros. Tá? Porém, a grande
né? A principal característica aí desse tributo é justamente isso, ele pode ser repassado para terceiros no preço, tá? Eu disse para vocês que o tributo indireto incide sobre patrimônio e renda. O tributo indireto, ele incide sobre faturamento, tá joia? Sobre receita, sobre faturamento. Então, exemplos aí, ó. CMS que eu comentei, o IPI, ISS, funciona da mesma forma, o PIS e a COFINS, tá? Então, incide sobre o faturamento das empresas. Não interessa aí a renda, o resultado, o lucro, o prejuízo, não interessa. Houve faturamento, né, houve receita, vai existir aí a cobrança desse tributo. Lógico, né, gente? Considerando aí sempre a questão do quê? Que a operação, que o produto seja tributado, né? Nós sabemos que existem os benefícios fiscais em relação a determinados produtos, operações onde não há a incidência de um determinado imposto, contribuição. Tá joia? Porém, no caso aí do indireto, sempre que ocorrer o faturamento, ele seja tributado, vai ocorrer aí a cobrança do tributo indireto. Tudo bem? Alguma pergunta até aí? Se tiver, podem fazer. Tá ok, gente? Dentro ainda do conceito de tributo, eu disse para vocês que ele é um gênero, né? E nós temos aí quais são as espécies desse tributo previsto na nossa Constituição Federal. Então, ela dispõe o quê? Que a União, né, que os estados, incluindo o Distrito Federal, os municípios podem instituir os impostos, ele pode instituir as taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais, os empréstimos compulsórios e as contribuições previdenciárias. Então, observe, de forma genérica, né, nós, muitas vezes, o empresário, né, ele trata tudo como imposto, né? Então, imposto é aquilo que eu preciso recolher, né? Porém, de forma burocrática, nós temos o quê, gente? A espécie, né, a divisão dentro da categoria maior que é o tributo, né? Então, o imposto, né, ele tem o objetivo aí a retribuição coletiva, né? Então ele é recolhido aí por aqueles que estão sujeitos ao pagamento, retribuição de forma coletiva, um serviço público aí de forma coletiva. A taxa já é cobrada específica aí dependendo do contribuinte, dependendo do fato gerador, do motivo da cobrança, né? Um exemplo aí, taxa para realização de um evento no município, né? Então, vai acontecer uma feira de exposições em determinado município. Ele vai precisar ter uma autorização da prefeitura, né, para que essa autorização seja concedida, para que os serviços sejam colocados à disposição dessa feira, exemplo, corpo de bombeiros, policiamento, né, a empresa que estiver organizando essa feira precisa recolher a taxa para a prefeitura. Então, a retribuição é específica, tá? Então, o imposto reverte de forma coletiva, a taxa, o serviço é colocado à disposição daquele que fez o recolhimento, né? Observe a diferença aí. Contribuição de melhoria, gente. Essa contribuição, ela pode ser cobrada em decorrência de obras públicas, né? Vamos dar um exemplo aí. A prefeitura construiu uma praça próximo de vários imóveis que antes lá tinham um buracão. Ela tapou o buraco, né? Inclusive, nas campanhas eleitorais costuma acontecer bastante, né? Ela urbanizou, ela tampou aquele buraco lá, fez uma pracinha, iluminou, o que acontece? Em função de uma obra pública aí, valorizou algo particular, tá? Então, ela asfaltou o local lá, né, muitas vezes, então é cobrada uma contribuição em decorrência de obras públicas, tá? Então, isso é legal, previsto na Constituição Federal, isso pode ser cobrado. Que mais? As contribuições sociais, né, nós temos aí destinados à manutenção da contribuição social como um todo, nós temos aí o PIS, a COFINS, né, são programas aí sociais destinados ao cofre público para manutenção desses serviços. Penúltimo item, gente, empréstimo compulsório, né? Isso não é tão comum aí no nosso país, né? A Constituição Federal prevê,
tá? Que possa ser instituído empréstimo compulsório, então ele é obrigatório, né? Pode ser criada uma normativa aí, porém, mediante calamidades públicas, tá? Então, vamos colocar como exemplo aí, em função de guerras, né, que existem aí, em que o país ele é devastado, o órgão público, os órgãos não têm recursos financeiros para poder reconstruir um país, por exemplo, né, muitos prejuízos aí que ocorrem, tá? Então, no nosso caso aí, né, graças a Deus, não temos como regra a cobrança desse empréstimo compulsório. E, por fim, nós temos aí as contribuições previdenciárias, né, que são aquelas, todas elas destinadas aí à manutenção da Seguridade Social, né, pagamento de benefícios previdenciários, aposentadoria, auxílio-doença, maternidade, né, como exemplo, aqueles que são recolhidos para a Previdência Social, né. Então, observem aí, na prática, tudo isso é o quê? Tudo isso é imposto, tá? Porém, cada item, o imposto, a contribuição, a taxa, possui uma destinação específica, gente. Isso que é importante vocês entenderem, né? Ele tem um cofre específico para que seja colocado à disposição, né? Seja da população, seja da empresa, aquela que fez o pagamento de uma taxa específica, o serviço público necessário. Por esse motivo que existe essa divisão, essa separação, tá? Imaginem que cada item desse tem um caixa, né, que vai receber, que vai arrecadar, e aquele caixa vai ficar destinado exclusivamente à reversão desses valores, tá? Um caixa para o imposto, uma outra caixinha lá para taxa, outra para a contribuição de melhoria, né, visando aí a reversão, né, reverter a favor dos serviços públicos, tudo bem? Nós vamos verificar na sequência aí quais são os impostos, quais são as contribuições, dividido por esfera. Então, primeiro nós temos aí os impostos da União, né? Então, o imposto que, independentemente da localização da empresa, né, da localização do contribuinte, a regra geral é única, ou seja, ela é a nível nacional, né, instituído pela União. Então, como exemplo, o imposto sobre a importação, o imposto sobre a exportação, né? Nesse item 2, né, gente, existe a previsão constitucional, né, recolher imposto sobre exportação, porém, nós temos aí diversas regras, diversos benefícios que trazem até a isenção de um determinado imposto ou contribuição sobre as exportações, tá? Então, para incentivar, né, que as empresas brasileiras promovam, sim, a exportação, né, comercializem com o exterior. E mais, o imposto sobre a renda, né, e proventos de qualquer natureza, então o imposto de renda é regra única, a nível federal, a nível nacional. O IPI da mesma forma, então, né, as indústrias aí, o fato, né, gerador aí, a cobrança, a produção aí, né, qualquer tipo de evento que esteja no conceito de industrialização, esse imposto IPI, ele vai ser arrecadado, ele vai ser cobrado. Sobre as operações de crédito, movimentações, né, de títulos aí, valores mobiliários, existe a incidência, a cobrança do IOF, então também de forma de tributo da União, e o ITR, né, que é o Imposto sobre a Propriedade aí, Rural. Nós temos o IPTU, que ele é urbana, e o Imposto Territorial Rural é referente à propriedade rural. Então, são impostos aí de competência federal, né, a nível nacional. No formato de contribuições, ainda da União, né, a nível federal, nós temos aí o PIS, né, PIS-PASEP, nós temos a COFINS. Então, observe, gente, sobre o título, né, sobre a espécie de contribuição, tá? PIS, COFINS, nós temos a INSS, né, que é relativo aí à arrecadação, à contribuição para manutenção aí da nossa Seguridade
social. Nós temos o imposto lá que incide sobre os combustíveis, né, de forma específica aí, que é a CID, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, sobre as operações aí de comercialização, né, de combustíveis, aí, os derivados do petróleo. E a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, no formato de contribuição da esfera federal, né, de competência da União, são essas contribuições. Com relação ao Estado, né, aos estados aí que nós temos. Então, aqui, como é de competência dos estados a criação, a regulamentação, né, dependendo do estado em que o contribuinte, o que a empresa se encontre, ela vai ter que observar a norma específica daquele estado. Tá? Então, vamos imaginar aí, existe uma empresa no estado de São Paulo, ela comercializa eletrônicos. Vai abrir uma filial com a mesma atividade de comercializar eletrônicos no estado do Paraná, Minas Gerais, estados vizinhos aí. A regra é a mesma? Não. Né? Nesses itens que nós vamos tratar aí, que são os impostos de competência dos estados, eu vou precisar observar qual é o tratamento que cada estado apresenta. Então, eu preciso acessar, né, a legislação daquele estado, a lei, o regulamento, para verificar qual é a regra específica. Tá joia? Então, aqui eu vou comentar quais são eles. Primeiro aí, é a transmissão causa-mortes e doação de quaisquer bens e direitos. Tá? Então, é o famoso ITCMD. Então, esse imposto, gente, ele é cobrado, né, sobre herança, por exemplo, né, transmissão causa-mortes aí, que se diz, e também doações, né, então, quero fazer uma doação de um bem, doação em espécie, que seja também, eu preciso observar aí quais são os limites, né, para que eu possa fazer essa doação, dependendo do valor, eu preciso recolher o ITCMD para o Estado. Tá? Então, o Estado que a empresa se encontra, o Estado que o contribuinte se encontra, seja ela CNPJ ou um CPF, também uma pessoa física, dependendo do imposto. Tá? Segundo item, falando em empresa, é o clássico, né, é o ICMS, então o imposto que incide aí sobre a circulação de mercadorias, sobre a prestação de serviço de transporte entre municípios, né, intermunicipal ou interestadual, tá? Transporte, serviço de transporte municipal não está aqui, né, ele é de competência dos municípios, que é o ISS, tá joia? Está previsto na lei complementar do ISS. E o imposto sobre a propriedade de veículos automotores. Né? Então, exemplos aí de impostos que são arrecadados, cobrados pelos estados. Tá? Então, aqui, gente, só para ficar claro, né, não significa que cada estado vai criar a sua legislação da maneira que eles acharem ideal. Não. Né, existem regras e existem limites para que os estados possam criar as suas regulamentações. Né? Então, a lei do ICMS existe a nível nacional, que é uma lei complementar, tá? Que estabelece quais são as regras que os estados devem adotar para cobrança do ICMS no seu estado. Tá? Então, cada um vai criar a sua lei baseado em uma regra geral. Tá? Então, existem limites aí, disposições, né, a nível geral também. Né? Não significa que o estado vai criar da maneira que ele achar adequado. Tá joia? E os impostos dos municípios? Nós temos aí o IPTU, né, sobre a propriedade imóvel urbana, os serviços de qualquer natureza, né, então ISS aí, a empresa prestadora de serviço, da mesma forma, né, os municípios criam a regulamentação. Então aqui, gente, observa, já fica bem mais limitado, né, então a empresa está no município de Marília, ela presta um serviço de oficina mecânica, ela deseja instalar uma outra empresa, uma filial que seja no município vizinho, Pompeia, Garça, Veracruz, Assis, seja, né, Guaimbê, próximo, né, do município que ela atua, né, vizinho dependendo. A regra é a mesma, eu vou aplicar a mesma regra do ISS, vai ser cobrado o mesmo percentual,
vai ser um valor fixo, vai ser variável? Eu preciso o quê? Adequar a legislação daquele município, né? Então, aqui já fica bem mais limitado. Nós vimos o da competência federal União, regra geral no país inteiro. Dos estados, que vai depender, né, da unidade da federação que eu me encontro, do estado que eu estou. E agora do município. Tá? Então, eu mudei de município, estou no município vizinho, tá? Ou distante, não interessa. Eu vou ter que observar o quê? A regra que se aplica naquele município. Joia? Então, a legislação que se aplica. Da mesma forma que o CMS, gente. Existe uma lei federal, né, que no caso do serviço, Lei Complementar 116, do ano de 2003, ela estabelece as regras do ISS. Então, o que é serviço? Ela vai trazer uma lista lá, né, classificando o que é considerado serviço, né, e quais são as diretrizes, quais são as normas para que os municípios criem o seu regulamento, tá? A sua lei do ISS coloque em prática. E o terceiro item, ó, o imposto sobre transmissão de bens imóveis, né? Então, quando existe aí uma transferência de propriedade de bens imóveis, o município ele vai cobrar o ITBI. Então, é um imposto também de competência municipal, que incide aí, o fato gerador é o quê? É a transferência, né, de propriedade aí de bens imóveis. Tudo bem, gente? Então, os impostos aí dos municípios. O que nós temos aí em relação aos princípios tributários, né? Então, existe a nossa Constituição Federal, tudo tem que ser baseado nela, como eu disse para vocês, nós temos o Código Tributário Nacional, da mesma forma precisa seguir a Constituição. Tá? Dentro da Constituição, então, nós temos alguns princípios que devem ser observados. O primeiro deles é o princípio da legalidade. O que significa isso? Nada pode ser imposto, nada pode ser cobrado se não existir a lei. Tá? Então, a lei é necessário para que seja algo impositivo, para que algo seja cobrado de um determinado contribuinte. Tá? Contribuinte, seja física ou jurídica. Tudo bem, gente? O princípio da irretroatividade. Então, o que significa isso? Não pode ser cobrado um tributo, não pode ser cobrado uma determinada obrigação sem que tenha a vigência da lei. Né? Então, no primeiro caso, a publicação, deve existir a lei. No segundo caso, a vigência da lei. Então, a partir de quando essa lei tem validade? Né? A partir do momento que ela foi publicada, tem um prazo de carência, né? Dependendo da lei, aí, da normativa, exemplo, 90 dias, ela pode ser colocada em prática. Tá? Então, essa retroatividade diz o quê? Ó, nada pode ser cobrado, colocado em prática, antes da vigência da lei. Perfeito? Terceiro item, o terceiro princípio é o da anterioridade, ou também conhecido como o princípio da anualidade, gente. O que significa isso? Nenhum tributo pode ser aumentado no próprio exercício, no próprio ano em que a lei foi publicada. Tá? Então, exemplo, vai ocorrer a majoração, o aumento da alíquota do ICMS de determinado produto no estado de São Paulo. São Paulo vai lá, no ano de 2020, publica a lei, né, alterando a tributação dele, e diz, ó, após 90 dias vai ser majorado a alíquota do ICMS de determinado tributo. Ele pode fazer isso? Não. Por quê? O princípio da anualidade impede que isso seja feito. Tá? Se foi publicado a lei majorando o ICMS em 2020, ela só pode passar a valer em 2021. Tá? Então, não pode ocorrer esse tipo de majoração. Existe exceção aí, gente, para 3 itens. Ó. O IPI, tá? O Imposto de Importação e o IOF. Esses 3 itens, ele pode ser majorado, né? Podem ser majorados no próprio exercício financeiro que a lei for publicada. Tá? Então, lógico, tem que existir a lei, tem que existir todos, tá? Que são princípios necessários, né? Não é por exclusão. Então, todos eles precisam existir. Precisa existir a lei, ela ter vigência e ser cobrado. A diferença em relação
a esse princípio da anualidade é que, no próprio exercício financeiro que foi publicado a lei, pode ser cobrado o imposto de importação, o IPI e o IOF. Tudo bem? Princípio da isonomia. Isonomia significa o quê? Tratamento igual para todos os contribuintes. Então, o que significa isso? Se eu tenho um comércio de produtos eletrônicos, como eu citei, a empresa B também possui a mesma atividade. Ambas empresas estão no mesmo regime tributário. O tributo vai ser cobrado de forma igual da empresa A e B. Ah, mas a empresa B tem o faturamento menor do que a empresa A. Não interessa. Se ela está no mesmo regime tributário, a cobrança vai ser igual. O tributo, a contribuição, o imposto, ele vai ser cobrado de maneira igual. Tá? Então, não depende aí de um critério, por exemplo, porte da empresa, a atividade da empresa. Se tenho duas condições iguais, o tributo vai incidir da mesma forma sobre essas condições. Joia? Princípio da proibição de confisco, né? Não pode ser confiscado bens aí para quitação de tributo. Joia? E o princípio da imunidade, né? No caso da imunidade aí, o imposto, por exemplo, ele não incide sobre órgãos tributantes, então o Estado não pode cobrar tributo da União, a União não pode cobrar tributo do município, e assim, né, os entes tributantes não podem cobrar imposto um do outro, tá? Alguns itens aí também, na própria Constituição Federal, prevêem como imunes, por exemplo, o papel destinado à impressão de livros, de jornais, de revistas, ele tem a imunidade tributária. Tá? Então, não vai incidir ICMS, não incide o IPI, não incide o PIS e a COFINS. Tá joia? Então, baseado nesse princípio da imunidade. Então, o imposto não incide, né, dependendo da condição prevista na Constituição. O que é a obrigação tributária? Né? Então, observe, nós vimos aí os princípios tributários. Agora, nós vamos verificar em relação à obrigação tributária quais são os elementos dela. Então, ela é uma relação de direito público prevista em lei, né, princípio lá da existência da lei, que nós acabamos de ver, que traz aí o fato pelo qual o fisco pode exigir algo do contribuinte. Tá? Então, ele pode exigir um tributo, um imposto, ele pode exigir uma informação, uma declaração. Tá? Então, a obrigação tributária é isso. Para que a obrigação tributária exista, gente, né, ela tenha nascimento, aí ela exista de forma pública, nós precisamos possuir aí, né, observar de forma obrigatória alguns elementos. Então, o primeiro deles, a lei. Então, tem que existir a lei para que algo seja cobrado, né, seja impositivo. Precisa ter o fato gerador, que eu disse para vocês que é um motivo, né, porque se cobra um tributo, uma declaração. Então, é a situação definida em lei. Então, por que que está ocorrendo a cobrança de ICMS? Porque na lei diz que se ocorrer a circulação de mercadorias, né, em caráter comercial, em volume comercial, deve ser cobrado. Então, o fato gerador é a situação que está lá definida. Vai existir o sujeito ativo, aquele que vai arrecadar, aquele que vai fiscalizar e cobrar, que é o governo. E, por outro lado, aquele que precisa arrecadar, que é o contribuinte. Tá? Então, aquele que vai fazer o pagamento do tributo, aquele que vai prestar informações complementares aí àquele pagamento, aquele tributo que foi cobrado. E o objeto, né, gente? O objeto é o quê? É o pagamento do tributo. Então, está se discutindo o pagamento do tributo. Caso a empresa, caso o contribuinte, pessoa física também, não venha fazer o pagamento do tributo, o que acontece? Vai ser aplicada uma penalidade para ele, né? Vai ser aplicado uma multa, vai ser aplicado juros a partir do vencimento, por exemplo, de uma determinada obrigação tributária. Tá joia? Então, esses são os elementos aí, ó, que devem existir, né? 5 elementos que devem existir aí para que eu tenha a obrigação tributária, né? Para que ela tenha surgimento.
Dentro da obrigação tributária, nós temos a principal e a acessória. O que é obrigação tributária principal, gente? É importante dizer, inclusive, que a obrigação tributária somente se encerra quando for cumprida a principal e a obrigação acessória. Tá? Então, o que é a principal? Ela surge com o fato gerador, né, com o motivo definido em lei, e tem por objetivo o pagamento do tributo. Tá? Então, enquanto a empresa, o contribuinte, não fizer o pagamento do tributo, a obrigação tributária, fica em aberto. Tá? Então, não pagou o tributo, obrigação principal está em aberto. Né? Como eu comentei, ocorreu o vencimento, vai ser cobrado multa, vai ser cobrado juros, e ela vai ficar em aberto até que o contribuinte vá lá e faça o pagamento. Observa ó, que ela só encerra, gente, ela só se extingue com o crédito decorrente. O que é o crédito? É o pagamento. Né? Então, existe lá o débito, a cobrança, o crédito é o pagamento que é feito pelo contribuinte. Já a obrigação acessória, de onde que ela surge? Da própria legislação tributária. Qual que é o objetivo dela? Prestações positivas ou negativas do interesse da arrecadação ou fiscalização dos tributos. Obrigação acessória são as famosas declarações, que as empresas, né, que as pessoas físicas também precisam apresentar. Tá? Então, ela decorre da legislação tributária. Um exemplo, a declaração do imposto de renda da pessoa física, né? Estamos em época aí de apresentação dessa declaração. Ela diz que todo contribuinte com rendimento anual acima de 28 alguma coisa. Então, a lei estabelece que todo contribuinte que possuir o rendimento, que possuir rendimento isento, que possuir a posse e propriedade, né? Ela cria regras e obriga que esse contribuinte faça a entrega da declaração do imposto de renda. Tá? Ah, mas aquele contribuinte não pagou o imposto. Ele precisa apresentar a obrigação acessória? Sim. Tá? A obrigação acessória, gente, não está vinculada a pagamento de imposto. Tá? Vamos pensar ao lado da empresa. A empresa, ela deve fazer o pagamento do ICMS. Ok? Por outro lado, ela precisa apresentar a declaração do ICMS. Então, qual que é a obrigação principal? Recolher a GARI, o imposto. Qual que é a obrigação acessória? Entregar a declaração daquele imposto. Como ele chegou naquele valor de imposto, quais foram as compras, quais foram as vendas. Tá? A empresa deixou de pagar o ICMS, não significa que ela vai deixar de cumprir com a obrigação acessória, de apresentar a declaração. Tá? Então, uma não está dependendo da outra. Porém, a obrigação tributária só se encerra se forem cumpridas as duas obrigações. Tá? Então, a empresa não pagou imposto, ela tem que apresentar a declaração? Tem que apresentar. Ok? Então, a declaração ela vai apresentar independente se houve o pagamento ou não do tributo. Ok? Então, obrigação principal, pagamento do tributo, obrigação acessória, declaração, prestação de informações acerca daquele tributo. Né? ICMS, PIS, COFINS, imposto de renda. Cada declaração vai ter a sua finalidade específica. Joia? Em relação ao enquadramento aí dos contribuintes, né? Então, nosso último assunto aí, que é o enquadramento dos contribuintes, gente. Então, para que serve esse enquadramento dos contribuintes? Para efeito da arrecadação do tributo, né? Então, como que a empresa vai fazer o recolhimento do ICMS, do imposto de renda, da contribuição social? De acordo com a forma, tá, que ele se enquadrar. Tá? Então, nós vamos verificar aí esse enquadramento na esfera federal, né, que é a principal, porque dependendo na esfera estadual, o enquadramento segue a nível federal, a nível recolhimento, por exemplo, né, do imposto de renda. Tá? Então, o enquadramento, ele vai o quê? Ele vai determinar quais são os impostos, quais são as contribuições que
o contribuinte precisa recolher. Tá joia? Então, agora nós vamos falar aqui de forma específica a nível empresarial, né? Empresas, pessoas jurídicas aí que estão enquadradas de acordo com os itens que nós vamos verificar. Então, no âmbito federal, o contribuinte deverá apurar seus tributos através do regime chamado Simples Nacional, lucro presumido, lucro real ou lucro arbitrado. Tá? Então, aí, gente, lógico, tá? Cada um desses regimes, né, dessa escolha aí de tributação, existem regras, existem limites, tá? Porém, pela regra geral, é opção dos contribuintes em fazer aí a escolha de um deles. Então, imagine, eu vou abrir um pequeno supermercado, venda de produtos aí a nível, né, atividade de supermercado. O supermercado pode ser Simples Nacional? Ele pode ser lucro presumido? Pode, ele pode ser lucro real? Também, né? Lucro arbitrado mais raro aí, vou comentar com vocês. Mas em cada um desses itens existe o quê? As regras próprias. Ele pode ser Simples Nacional, só que o faturamento dele tem um determinado limite, né? Ele pode ser lucro presumido? Pode, também vai ter um determinado limite o faturamento. Então, primeiro, né, o que vocês precisam entender é que a escolha, o enquadramento para recolhimento de tributo é opcional. Tá joia? Só que dentro de cada um desses itens vão existir as particularidades, né? Então, visando aí atender a pequena empresa, atender a média, atender a grande, tá? Para que tenha aí uma concorrência, né? Vamos colocar assim, entre elas, que seja uma concorrência aí saudável. Dentro do Simples Nacional, o que nós temos? Nós temos aí a figura do microempreendedor individual, tá? Então, ele possui uma característica própria aí, bem restrita, então, algumas atividades apenas que podem optar por esse regime. Ele possui um faturamento anual aí, limitado a R$81 mil, né? Então, observe, se a gente dividir 81 mil por 12 meses, é um faturamento bem pequeno, tá? Então, restringe atividades também, né? Ele foi criado, né, justamente aí para tentar tirar da informalidade aí alguns profissionais, né? Um exemplo aí, lá o pipoqueiro, né? Alguns profissionais da beleza, né? Manicure, cabeleireira que seja, tá? Para poder arrecadar, lógico, né? Tem o interesse da União, aí, do governo em arrecadar e também de poder oferecer benefícios para eles, né, como aposentadoria, como um auxílio quando necessário, uma doença, por exemplo. O que mais na categoria do Simples Nacional? A microempresa, tá? E a empresa de pequeno porte. Qual que é a diferença, gente, entre eles? Tá? O microempreendedor individual, esse primeiro item, ele possui um recolhimento fixo por mês. Então, um valor lá aproximado de R$50, R$60, que ele vai recolher independente de quanto ele comercializou, independente de quanto ele prestou de serviço, né? Não depende do faturamento, tá? É uma regra fixa, por isso que existe o limite, né? Limite de atividade, qual seja o limite do faturamento, tá joia? Já o item B e C, a microempresa, empresa de pequeno porte, ela vai recolher o tributo de acordo com o seu faturamento. Porém, o que acontece? Esse recolhimento, ele vai ser de forma unificada, né? Então, nós vimos lá alguns exemplos. PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, o IPI, o ISS, né, se for prestador de serviço, inclusive a contribuição previdenciária, né, com exceção de algumas atividades apenas. Ele vai recolher uma única guia, um único documento de arrecadação, contemplando todos esses impostos e contribuições, tá? De acordo com o seu faturamento, né? Vai ser feito aí um cálculo do faturamento dos últimos 12 meses, existe uma tabela para cálculo, ele vai recolher uma única guia, contemplando todos os impostos e contribuições.
joia? Existe o limite para enquadramento, né? Então, o limite máximo aí é 4.800.000, então já aumenta bem, né? O AME, a EPP aí, 4.800.000. O que difere a AME da EPP, gente, é a questão aí do faturamento, tá? Então, considera-se microempresa aquela que fatura até 360 mil no ano, tá? Acima disso, se enquadrar como Simples Nacional, aí ela vai ser classificada como empresa de pequeno porte, aquela que faturou acima de 360 mil até 4.800.000. Tudo bem? Então, algumas características, né? Lógico, gente, particularidades, né? Em relação a quadro de sócios, né? O sócio, por exemplo, se ele tiver uma empresa A e esse mesmo sócio tiver a empresa B, esse limite de 4.800.000 que eu comentei com vocês, ele vai ser somado. Então, não adianta o sócio criar duas empresas, né, para obter o benefício desse recolhimento unificado, que, via de regra, é mais benéfico, né, é menor a carga tributária. Tá? Não adianta ele criar duas empresas, A e B, que esse limite vai ser verificado somando o faturamento da empresa A e B, tá? Mesmo que seja empresa distinta. O que vale aí pela regra é o quê? A pessoa física dele, é o sócio que compõe essa empresa. Tudo bem? Algumas características, né? Algumas atividades aí são impeditivas também, né? Como exemplo aí os bancos comerciais em geral, né? Atividades do segmento financeiro. Nós vamos verificar aí que lá no lucro real é que eles precisam fazer o recolhimento dos impostos das contribuições. Tudo bem? Lucro presumido. É uma opção, né? Observem aí, né? Sujeito passivo, o contribuinte, ele poderá escolher e algumas características básicas. Ela obtenha a receita bruta anual igual ou inferior a 78 milhões de reais. Né? Então, observe, gente, em relação a faturamento. Uma empresa no Simples, o limite é 4.800.000. Uma empresa no lucro presumido, o limite é 78 milhões. Tá? Então, até 78 milhões, ele pode escolher aí o recolhimento como lucro presumido. E em relação à atividade também, nós vamos ver na sequência que algumas atividades são de forma obrigatória, né, o recolhimento como lucro real. Tá? Então, essa forma de recolhimento, já diferente do Simples, ele vai fazer o pagamento de forma individualizada dos impostos e contribuições. Então, vai existir o quê? Uma guia de arrecadação, né, um DARF, aí uma arrecadação, um documento de arrecadação federal, para o PIS, COFINS, uma apuração para o imposto de renda, para a contribuição social, tudo de forma individualizada. Tá? Vai prestar as obrigações acessórias, as declarações, também todas elas de forma individualizada. Tá? Então, já é um regime que não existe, né, entre aspas, aí um benefício, assim como as empresas do Simples, né, algo de forma simplificada para esse tipo de empresa. Tá? E o faturamento dela é limitado a 78 milhões. As empresas do lucro real, primeiro, em relação à questão do faturamento, da receita anual dela, se ultrapassar 78 milhões, ela não pode escolher os outros dois. Eu disse para vocês no início que é opcional, só que existem regras. Então, se ultrapassar os 78 milhões, ela não pode escolher pelo Simples, ela não pode fazer opção pelo lucro presumido, né? Sobra para ela a opção pelo lucro real. Tá? Em relação à atividade, se for bancos, né, como disse para vocês, presumido, nem Simples Nacional, pode essa atividade ser tributada de uma outra forma. Né? Então, os bancos ou comerciais, né, apesar que, né, gente, se nós formos observar aí, qual banco que fatura 4.800.000 no ano? Qual banco, qual instituição financeira que fatura 78 milhões de reais? Né? Mas nós estamos no Brasil, poderia surgir, né? Se existisse essa abertura, poderia surgir aí banco enquadrado no Simples Nacional, fatura 4.800.000. Então, aqui a atividade já veda a escolha. Então, não tem outra opção, né? Lucro real, eu preciso escolher aí, né, a tributação, fazer a tributação e enquadramento em função da minha atividade, tá? Caso a empresa tenha lucros ou rendimentos provenientes do exterior, né, vamos imaginar que ela tenha participação em outras empresas no exterior e
tenha rendimentos, né? Ela obtenha rendimentos, ela receba rendimento exterior. Precisa tributar pelo lucro real. Se ela tiver algum tipo de benefício tributário, benefício fiscal, tá? Destinado a reduzir o pagamento do imposto de renda, contribuição social, ela também vai estar enquadrada como lucro real. A empresa que efetuar o pagamento mensal do imposto de renda pelo regime de estimativa, tá? Então, existe aí, gente, dentro, né, da categoria lucro real, a possibilidade das empresas fazerem um pagamento, ao invés de tributar sobre o lucro real efetivo dela, ela calcula o imposto sobre o faturamento, né, que é a chamada estimativa. Então, ela faz o pagamento mensalmente por estimativa, baseado no faturamento mensal, e lá em dezembro, chegando no final do ano, ela vai fazer o ajuste, aí ela vai fazer a apuração efetiva do lucro para recolher a diferença ou compensar, né, ter o imposto a compensar de eventual pagamento a maior. Tá? Então, para as empresas do lucro real, existe essa possibilidade aí do pagamento por estimativa. Serviços, ó, de assessoria creditícia, gestão de créditos, empresas de factoring aí, pela atividade também não podem optar por outro regime, precisam ser tributadas como lucro real, né, que não existe a opção. E empresas aí, ó, de atividade de securitização de créditos imobiliários, financeiros e agronegócio. Então, também aí pela atividade, né, elas não podem escolher um outro regime. Ok? Então, fica limitado para elas lucro real. Então, o que nós vimos aí? Faturou acima de 78 milhões ou possui uma dessas atividades, é obrigatório a escolha desse regime. Tá? Se estiver menor que isso, né, não esteja enquadrado nessa atividade, esteja dentro dos parâmetros definidos aí pelo Simples Nacional, pelo lucro presumido, ela vai poder fazer a escolha, a opção. Né? Então, é opcional a escolha. E o último item aí do enquadramento federal é o arbitrado, tá, gente? O que é o arbitramento? É uma forma de apuração, né, utilizada aí pela autoridade tributária, então pelo fisco, ou pela empresa, pelo contribuinte. Pelo fisco, normalmente, quando a empresa descumpriu alguma regra, né, que ele estava sujeito e não recolheu adequadamente o imposto. Então, o fisco pode arbitrar, né, então ele pode instituir uma determinada base de cálculo para que seja recolhido imposto de renda e contribuição social. Tá? Ou, caso uma determinada empresa, ela tem uma atividade, vamos imaginar assim, ela tem uma atividade que é obrigada ao lucro real, ou ela quer se enquadrar no lucro real, tá? Só que ela não tem a contabilidade em dia, ela não tem os documentos suficientes para que seja feita a contabilidade. Ah, mas ela sabe qual é o faturamento, qual é a receita bruta. Então, ela pode optar pelo lucro arbitrado. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia aí, esse arbitramento do lucro é um enquadramento semelhante ao lucro presumido, só que a alíquota do imposto de renda e da contribuição social, né, ela é majorada em 20%. Tá? Então, é uma alíquota maior em 20% do que aquela aplicada aí às empresas do lucro presumido. Tá joia? Então, é o regime aí. Na prática, gente, né, esse regime, né, essa opção, basicamente não existe. Né? A empresa escolher o regime lucro arbitrado. Né? Normalmente existe o arbitramento do lucro quando ocorre algum problema com a fiscalização, né, alguma irregularidade, má-fé, que a fiscalização vai aplicar esse arbitramento do lucro. Tá? Falando de opção, nós podemos aí ficar restrito entre as três, né? Simples nacional, presumido ou real, né? E de forma bem limitada a questão do microempreendedor individual, que é o famoso MEI. E no Estado, né? Enquadramentos contribuintes a nível estadual. Nós temos apenas dois. A empresa, o contribuinte, ele vai ser optante aí do regime periódico de apuração ou vai ser Simples Nacional. Né? Então, se ele escolheu ser Simples Nacional, gente, o que acontece? Ele vai recolher os tributos de forma unificada, inclusive ICMS, que é de competência do Estado, ISS também, né, se for o caso, prestação de serviço. Tá? Então, não tem como ele fazer uma opção diferente para o Estado. Ah, eu quero ser Simples Nacional
para recolher os impostos, contribuições federais e quero optar no Estado para recolher ICMS de uma maneira diferente. Não existe essa opção, né? Vai existir uma obrigatoriedade, né? Que atualmente nós temos, inclusive, lá. O limite do Simples, eu disse para vocês que é 4.800.000, tá? Porém, se a empresa ultrapassar 3.600.000, ela precisa recolher o ICMS em separado, né? Então, ela já vai enquadrar numa categoria aí, como se fosse RPA, né? Então, ela é parte Simples Nacional e parte RPA, tá? Já as empresas do lucro presumido e do lucro real vão utilizar qual opção para recolher o ICMS? A chamada RPA, o Regime Periódico de Apuração, tá? Aquele regime onde ele vai recolher ICMS nas compras, nas entradas, e esse ICMS vai poder abater do valor devido pelas saídas, pelas vendas, né? Dependendo do enquadramento, ele vai poder, então, utilizar os benefícios fiscais, né? Um exemplo aí, a empresa tem uma redução da base de cálculo nos produtos da cesta básica. A empresa, lucro presumido, a empresa que é lucro real, pode aplicar essa redução no ICMS. E uma empresa do Simples Nacional? Não, Simples Nacional só pode aplicar isenção, redução de base de cálculo não. Então, isso que vai diferenciar aí o enquadramento dos contribuintes. Ok? Pessoal, nenhuma pergunta aí até o momento? Só vou querer fazer uma dinâmica aí com vocês, um joguinho aí para a gente finalizar, né? Para ver em cima daquilo que foi transmitido aí nesse tempo aí, né? Bem curto. O que vocês assimilaram aí? Vamos lá? O que eu vou pedir para vocês fazerem, que estão nos acompanhando? Vocês vão abrir o navegador da internet aí, seja no celular, no computador, quem estiver, e lá no endereço, digita essa expressão que eu coloquei, esse texto aí, ó, kahoot.it aí. Digita aí que ele vai abrir para vocês uma tela. Então, abre o navegador aí da internet e digita lá o Kahoot. Ele vai abrir para vocês, ó, uma tela solicitando vocês informarem um código aí, ó. Já vou gerar para vocês esse código. Só me dá um retorno aí, por favor, se conseguiram acessar até essa página aí para inserir o código aí, para a gente prosseguir. Legal, bacana. Eu vou gerar um código aqui, tá? Para quem não conhece, né, essa modalidade aí, esse joguinho que nós vamos fazer aí, nós vamos fazer um nivelamento, tá? Então, eu vou passar um código como um teste, e depois a gente faz, na sequência, um para valer aí. Deixa eu gerar o código aqui. Ó, tá aparecendo aí para vocês o código, tá? Então, informa esse número aí, 968-5439. Informando esse código, 968-5439, ele vai solicitar para vocês aí um nick, um apelido,
tá? Quem quiser colocar um nome, se quiser colocar um nome seguido do sobrenome, tá? Ou parte dele, né? Que é limitado esse campo. Insere aí pra gente, por favor. Colocou o nickname aí, pode clicar em OK, tá? Só vou voltar aqui para quem não pegou o código, inserir o código aí. Ok? Agora eu vou compartilhar a minha tela aí, para a gente verificar, então. Legal. Temos 18 participantes aqui, ó. Vamos lá. Compartilhar a tela. Por minha tela inteira mesmo. Bom, vocês estão visualizando a minha tela aí, ó. Nós temos os participantes, tá? Esse jogo aí que entraram. Então, isso daqui é só um teste, só para vocês entenderem, aqueles que nunca participaram dessa dinâmica aí. 17 jogadores. Eu vou dar um OK aqui, vou iniciar o jogo. Ele vai trazer, gente, a questão, a pergunta para vocês, tá? Então, a primeira pergunta, ó, quem é o atual presidente do Brasil? Vocês estão vendo aí no aplicativo, no computador, as cores, tá? Então, vocês vão analisar o quê? Qual é a cor da resposta correta aqui e vão clicar na cor correspondente aí no seu aplicativo, tá joia? Vamos lá, ó, já temos 5, 6 respostas. Então, de acordo com a cor da resposta correta aqui, a pergunta está lá em cima, vocês vão responder aí. Tá joia? 15 respostas. Observe que tem um tempo, tá? Eu coloquei um tempo bem grande aqui para vocês entenderem a dinâmica aí. Todos responderam, né? Responderam aí. Só vou deixar concluir aqui, só para vocês entenderem como funciona. Então, tem o tempo de resposta, tá? E vai ter um ranking. Então, todos acertaram quem é o atual presidente do Brasil. Parabéns, todos estão de parabéns. Os 17 jogadores aí acertaram, tá? Nessa pontuação, tá? Ele vai considerar o vencedor. Então, em terceiro lugar, a Raquel. Em segundo, ficou Elivelton. Em primeiro, quem que ficou em primeiro aí? Aline. Tá? Então, de acordo com o tempo que vocês responderam, né, de forma correta, lógico, nós vamos ter aí um vencedor no final. Entenderam aí, gente? Agora vamos fazer novamente, ok? Então, vocês vão voltar à etapa inicial. Lá no navegador, volta para inserir um código. Então, eu vou gerar agora aí para vocês um novo código para esse jogo. Tá joia? Compartilhando minha tela, vocês estão conseguindo visualizar. Então, agora a nossa brincadeira virou séria, hein? Agora nós vamos fazer um jogo de conceitos tributários aí. Esse código que vocês vão colocar que está apresentando aí, ó, 6538151. Vamos lá, insere agora esse novo código aí, lá no kahoot.it. 5 jogadores. Vamos lá. No teste tínhamos 17, né? No nivelamento lá.
ver se o 17 consegue acessar aí, para a gente dar início. Treze. Mais alguém? Isso, vai entrando. 16. Tá faltando só um da primeira tentativa nossa, lá, do nosso teste. Aí, vamos seguir agora então, ó. Mesma dinâmica, tá? Vamos dar início, agora é para valer. Assinalar a alternativa correta, ó, acerca do tributo direto. Então, existem as 4 opções aí, acerca do tributo direto, qual está correta? Acabando o tempo, gente. 5 segundos, 9 respostas só. Então, tivemos aí 8 respostas corretas, tá? Ranking parcial. Então, a Aline está na frente aí, seguida do Bruno, Ana Luísa e o Pedro, com pouca diferença, né? E a Raquel também está lá na disputa. Vamos passar para a próxima questão aí. Quem não respondeu aí, tenta ser o mais rápido possível, gente. Agora, a alternativa que não representa um princípio tributário. Tá? Então, dentre os princípios que eu citei para vocês, qual desses itens que não é um princípio tributário? Treze respostas, faltam 4. Encerrou o tempo. Então, aqui nós tivemos 8 respostas corretas. Ó. Semelhante, né? Idêntico à questão anterior. Vamos ver o ranking parcial aí? Opa! E a Aline saiu, ó. A Aline saiu do ranking. O Bruno assumiu primeira posição, seguido da Ana Luísa, o Pedro. A Raquel está chegando aí também. Tá? E tem um participante aí, né? Está com as iniciais do nome aí, a LGD. Vamos para a próxima. Terceira, gente. Não é permitido instituir ou aumentar o seguinte imposto dentro do exercício financeiro. Quais desses itens aí não pode ser majorado, aumentado dentro do próprio ano que a lei foi publicada? Doze respostas, 3 segundos para acabar. Ah, agora já diminuiu a quantidade de respostas corretas, hein? Pela metade, ó. 4 respostas corretas, né? Então, no caso aí, o ICMS, né, que é o imposto que não pode ser aumentado dentro do próprio ano, do próprio exercício que a lei foi publicada. Ok? Vamos ver o ranking parcial. Bruno permanece. A Elo subiu aí, ó, apareceu aí, Elo. Tá próxima aí do Bruno, hein? Ana Luísa também apareceu aí. Thaís e o Pedro. Vamos para a próxima, gente. São 7, tá? Vamos para a questão 4 aí. Qual opção não representa um elemento da obrigação tributária, né? Então, nós vimos os elementos da obrigação tributária. Qual desses itens aí que não é obrigação tributária?
Zerou o tempo. Opa! Agora, grande parte, hein? 13 acertaram, né? Então, não representa um elemento da obrigação tributária, né? Ele é um elemento da obrigação comercial, né? Que é o cliente, tá? Então, a lei faz parte, fato gerador, sujeito ativo também. O cliente não é um elemento da obrigação tributária. Perfeito. Vamos ver nosso ranking aí. Opa, a Elo subiu, olha lá. O Bruno caiu para terceiro e a Thaís está chegando aí também, tá? Tá bem disputado aí, gente. Está alternando bastante. Vamos para a próxima. A obrigação tributária principal, aqui é verdadeiro ou falso, tá? Surge com a ocorrência do fato gerador e encerra com o pagamento do tributo. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Sobre a obrigação tributária principal. É menos tempo, ó, 20 segundos está acabando. 1 segundo. Tivemos lá, ó, 12 respostas corretas, né? Essa afirmação é verdadeira, né? Então, a obrigação tributária principal surge com o fato gerador, como se teu exemplo, né, gente? Circulou a mercadoria, surge a obrigação de recolher o ICMS. Fez o pagamento do ICMS, da obrigação principal, ela encerra, tá? Vamos lá. O ranking, a Elo permanece, o Bruno subiu, tá próximo aí, ó. E tem a Thaís chegando. Vamos lá, Thaís, Santana e o Pedro aí. Penúltima questão, verdadeiro ou falso? A obrigação acessória decorre da legislação tributária e deve ser prestada somente se ocorrer o pagamento do tributo. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Três segundos. 12 acertaram. Essa afirmação é falsa, né, gente? Então, a obrigação acessória decorre da legislação tributária. Até aqui está correto. Ela é proveniente da obrigação, da legislação, desculpem, da legislação tributária, né? Porém, ela deve ser prestada independentemente do pagamento do tributo. Ah, então, a empresa, como eu citei o exemplo, a empresa não recolheu o ICMS, ela precisa apresentar a declaração do ICMS? Precisa, né? Dependente se houve o pagamento ou não do ICMS. Joia? Vamos verificar o ranking aí. A Elo permanece, o Bruno e a Thaís estão bem próximos aí, ó. Agora é a nossa última questão, hein? Vamos caprichar. Vamos lá. Verdadeiro ou falso também, ó. Poderá optar pelo lucro real somente a pessoa jurídica que obter faturamento superior a 78 milhões. Verdadeiro ou falso essa afirmação? Só a empresa que fatura acima de 78 que pode optar pelo lucro real. 10 segundos aí, faltando. Quinze respostas, 11 acertaram. Essa afirmação é falsa. Por que, gente, ela é falsa? Né? Eu disse para vocês que o enquadramento, né, do contribuinte, ele é opcional, né? Existe o quê? As particularidades de cada regime, né? Do simples nacional vai ter uma particularidade, vai ter um limite, presumido e real também, né? Porém, essa afirmação está dizendo o quê? Ó? Somente a empresa que fatura acima de 78 milhões que pode optar pelo lucro real? Não, né? Pode existir um pequeno comércio, um supermercado, como você teve exemplo, ou uma outra atividade qualquer, que tem um faturamento anual menor que 78 milhões. Ela fatura 1 milhão, ela nem fatura 800 mil reais no ano, né? Ela pode optar pelo lucro real? Ela pode, né? Assim como ela pode optar pelo lucro presumido também, né? Ah, se for menor que 4 milhões e 800, ela pode até optar pelo simples, né? Vai depender do quê? Das outras particularidades, tudo bem? Então, essa afirmação é falsa porque ela pode fazer a opção independente, né, de ser o faturamento superior aí a 78 milhões, né? Ela pode escolher aí. Então, o lucro real não é somente
para quem fatura acima, pode ser para quem fatura abaixo também, né? Vai depender do planejamento tributário, enfim, né, de uma análise de acordo com a atividade do contribuinte. Joia? Vamos ver quem ganhou, então, essa disputa aí dos aspectos tributários. A Lara ficou em terceiro lugar, a Thaís ficou em segundo, e quem que foi o grande vencedor aí? Foi o Bruno. Olha lá, o Bruno virou o jogo na última questão, né, Bruno? Parabéns aí. Bacana. Pessoal, se ninguém tiver nenhuma colocação a fazer, nenhuma pergunta, nenhuma dúvida aí. Legal, o Fábio gostou do jogo aí. Bacana, Fábio. É uma experiência aí para a gente brincar aprendendo, né? Então, se ninguém tiver nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, tá? A gente está encerrando aí a nossa aula de hoje, né, dos aspectos tributários. Novamente aí agradecer a participação de vocês. Então, venho agradecer aí a participação de vocês, né? É muito importante, principalmente, né, gente, nesse momento aí, né, alguns estão com o tempo disponível, né, a gente não pode estar oferecendo algo presencial, mas, né, de outra forma nós estamos fazendo, né, não porque o presencial não seja possível, a gente está possibilitando para vocês aí essa oportunidade de, à distância, né, de forma online, interagir e oferecer esse curso aí para vocês aí, para a comunidade, tudo bem? Amanhã, né, pela programação aí, vocês vão ter os aspectos trabalhistas e previdenciários, né, no mesmo horário, iniciando às 16 horas com a professora Marília, ok? Então, novamente agradecer aí a presença de vocês, tenham um bom final de tarde aí, e até uma próxima oportunidade, ok? Muito obrigado a todos.